Cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor. O assunto da nossa videoaula hoje é sobre a seguinte questão: por que nós evangélicos não temos as imagens de escultura? Por que nós, os evangélicos, não temos as imagens de escultura? Quero trazer uma resposta bíblica sobre esse assunto. Esse assunto ele deve ser entendido à luz das Escrituras sagradas. A Bíblia nos diz no livro de Êxodo, capítulo de número 20, assim como em Deuteronômio capítulo 5, quando fala sobre os 10 mandamentos. O segundo mandamento é o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Então, o segundo mandamento dos 10 era para o povo de Israel não fazer as imagens de escultura, exatamente para não correr o risco de cair na idolatria, adorar objetos em vez de adorar o Criador, adorar objetos, fazer com que objetos sejam sacramentados, sejam idolatrados, objetos de culto. Então Deus, ele fala para o povo de Israel não fazer imagem de escultura, nem semelhança alguma, nem do que há em cima no céu, ou seja, nem de Deus, nem de anjos, nem semelhança alguma, nem do que há em cima no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra, nem semelhança do que há no céu, nem na terra, homens, mulheres, animais, nem nas águas debaixo da terra, exatamente para que o povo não caísse na idolatria e o ser humano não deixasse de adorar a Deus para prestar culto a objetos que não merecem ser cultuados nem ser adorados, porque a questão da adoração é uma coisa que só pertence a Deus. Deus, ele não dá a sua glória para ninguém, nem o seu louvor ele dá às imagens de escultura. Então, a Bíblia Sagrada nos adverte sobre o cuidado das imagens de escultura. E alguém pode dizer, não, mas nós estamos adorando é o próprio Jesus, porque aquela imagem é uma foto de Jesus. Primeiro, ali não é foto, na época de Jesus não havia câmeras fotográficas. Onde se ouviu dizer que um judeu tivesse olho azul, porque Jesus é pintado com cabelos loiros e olhos azuis. E aquilo não é a foto de Jesus, não havia câmeras fotográficas naquela época. Não existe fotos de Maria, não existe fotos dos personagens bíblicos, dos apóstolos, não existe. Então, não posso olhar para um quadro esculpido e dizer que aquele é Jesus, e beijar o quadro, e segurar o quadro, e cultuar aquela imagem, isso é prática de idolatria. O foco está saindo para o objeto. É aqui onde nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 4, e o verso de número 16, a Bíblia Sagrada nos adverte o seguinte: para que não vos corrompais fazendo um ídolo, uma imagem de qualquer tipo, figura de homem ou de mulher. Então a Bíblia está dizendo para não se corromper fazendo um ídolo ou qualquer imagem, figura de homem ou de mulher. Então não se pode fazer figura de homem, não se deve fazer figura de homem nem de mulher, para que as pessoas não possam se corromper, deixar de adorar a quem realmente merece toda adoração, para adorar objetos, para cultuar objetos, para pedir, ficar fazendo pedidos para objetos. Uma vez alguém chegou para mim e me disse assim: não, você não guarda a foto da sua mãe? E você não respeita a foto da sua mãe? Eu digo, eu respeito, mas eu não fico pedindo nada para a foto da minha mãe, nem cantando, nem louvando a foto. Eu não fico beijando a foto, eu não fico pedindo as coisas para a foto. Não há base bíblica para pedir para quem já morreu. E outra coisa, a foto da minha mãe seria uma foto que não iria nunca idolatrar. O risco de ter as imagens e ter esses objetos de culto é cair na prática da idolatria. Nós evangélicos não temos, para que a gente possa fechar todas as portas para que não haja idolatria a objetos. Nós tentamos estudar as Escrituras e analisar a melhor forma possível para servir a Deus.
Então nós temos todo esse cuidado. A Bíblia Sagrada nos diz no Salmo de número 115, no caso na Bíblia Católica seria o Salmo 113, que os ídolos das nações são de prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheiram, tem mão, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua boca. Torna-se semelhante a eles os que fazem e os que neles confiam. Nós não queremos imitar as nações pagãs, os deuses pagãos, construindo objetos, imagens esculpidas, objetos de culto, porque a adoração deve estar voltada para Deus e somente para Deus. A Bíblia Sagrada condena a prática da idolatria. O que é idolatria? É adorar algum objeto, adorar alguma coisa que não é Deus. Isso é prática de idolatria. Se eu pegar uma foto da minha mãe e colocar na parede e começar a pedir, e começar a orar e fazer pedidos e louvar e cantar, glorificando e exaltando aquele objeto, aquela foto, isso é prática de idolatria. Então, eu não devo fazer isso. É por isso que não aderimos à questão das imagens de escultura, porque a Bíblia fala contra. Existem mais de 150 textos bíblicos que condenam fazer as imagens de escultura, se ajoelhar a elas, pedir a elas. Existem mais de 150 textos bíblicos que condenam essa prática. Alguém me disse assim, mas como que Deus mandou no deserto Moisés levantar uma serpente de bronze, lá em Números capítulo 21? A partir do momento que Deus percebeu que o povo queria idolatrar aquela serpente, Deus mandou que fosse destruída. Isso está no segundo livro dos Reis, capítulo 18 e verso 14. Deus de fato mandou fazer, mas quando o povo perdeu o foco de adorar a Deus e começou a idolatrar o objeto, aí Deus mandou que a serpente fosse destruída. Alguém me diria assim, por que os querubins da tampa da arca, do propiciatório, se não pode fazer imagem, por que Deus pediu que esculpisse aqueles dois querubins? Aqueles dois querubins não era para ser adorado, aqueles dois querubins não era para ficar fazendo pedido para eles, não era para se ajoelhar para eles, não era para sacramentar aqueles objetos. Era somente um meio pelo qual Deus se manifestava ao povo de Israel. A partir do momento em que Deus percebe que o foco está saindo de Deus para adorar objetos, então Deus ele intervém. Deus ele intervém. A Bíblia Sagrada nos diz, falando sobre as obras da carne, Gálatas capítulo 5, e o versículo de número 20 vai dizer que a idolatria é obra da carne. Aqueles que adoram objetos de culto, que sacramentam objetos, que não adoram a Deus, mas que sacramentam objetos, isso é prática de idolatria. Os idólatras não têm parte no reino de Deus. A Bíblia diz, está em Gálatas, capítulo de número 5 e no versículo de número 20. A Bíblia condena a prática da idolatria, é por isso que nós não aceitamos as imagens de escultura. No livro do Apocalipse, capítulo 21, e o versículo de número 8, também condena a prática da idolatria, mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. No capítulo 22 do Apocalipse, verso 15, também fala sobre a idolatria. Deus está condenando essa prática, a prática de idolatria, a adoração a qualquer outro ser que não seja Deus. Isso é prática de idolatria. A palavra idolatria é uma junção de duas palavras gregas, ídolos, objetos de culto. Latria vem da Bíblia laitreia, que significa adoração verbal. É como se eu estivesse adorando objetos, ídolos. E essa prática é condenável nas Escrituras Sagradas. Nós não temos as imagens de escultura, nós os evangélicos, para não cair no erro da idolatria. Adoramos o Deus dos céus e não uma foto inventada. Nós adoramos a Jesus, o nosso Senhor, oramos a Ele, nos referimos a Ele, conversamos com Ele, não ficamos olhando para nenhum objeto, nenhuma pintura que foi inventada por um homem, porque não havia máquinas fotográficas. Essa seria a nossa resposta. Por que nós não temos as imagens de escultura? Para não cair na idolatria. Então, fechar as portas é mais importante para não cair na idolatria, deixar de adorar a Deus para cultuar objetos.
que essa videoaula possa ser uma resposta clara para os internautas que nos perguntam sobre por que nós evangélicos não temos as imagens de escultura. Que Deus abençoe vocês, espero que tenha ficado claro e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa repousar sobre o seu coração. Que a paz de Deus, que excede o entendimento, esteja sobre você. Amém.